Bom, vamos agora ver o triângulo equilátero. Triângulo equilátero, ele é um triângulo especial, tá? O que é equilátero? Todos os lados têm a mesma medida. Então, se um lado mede L, todos os lados medem o mesmo valor de L. Se ele tem todos os lados iguais, ele vai ter automaticamente os três ângulos iguais. Como a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180, então cada ângulo vai valer 60, porque 180 por 3 daria 60. Triângulo equilátero tem os lados iguais e os ângulos iguais a 60. Por que ele é tão especial assim? Para calcular a área. Porque, gente, é difícil um concurso, algum Enem, que não entre esse famoso triângulo equilátero. Por que isso? Por causa do cálculo da área dele. Mas por quê? A área de todo triângulo não é base vezes altura sobre 2? Então, quando o triângulo é retângulo, vamos ver aqui no nosso pensamento, a base tem que formar ângulo reto com a altura. Então, os catetos, um pode ser a base, o outro pode ser a altura. Você multiplica, divide por 2, já calcula a área. Mas quando o triângulo é equilátero, eu não tenho o valor da altura, tá? Os lados são inclinados, ele não é altura. Então, geralmente, eles não dão o valor aqui em linha reta, né? Porque a altura tem que estar em linha reta, né? Quando você mede a sua altura, você tem que estar reto. Então, por isso que o triângulo equilátero se tornou tão especial, tão famoso nos concursos. Por quê? Porque você, para calcular a área, você vai ter que calcular a altura. E você, para calcular a altura, vai ter que aplicar Pitágoras. Só por esse motivo. Mas aí, tem uma formulinha pronta, que nós vamos ver, que se você decorar para qualquer triângulo equilátero, você não precisa aplicar Pitágoras, não precisa nada. Então, você vai ver como funciona essa formulinha para você entender. Você entendendo, aí você pode, se você conseguir memorizar, ótimo, que aí todo o concurso você já tem um passo na frente na hora da questão do triângulo equilátero. Então, vamos ver como é que funciona a área do triângulo equilátero. Como eu não tenho altura, vou ter que calcular. Então, tá aqui, cálculo da altura do triângulo equilátero. Isso aqui é bem famosinho, tá? Esse cálculo, esse conteúdozinho é bem famosinho. Vamos prestar atenção, porque é só para entender, tá? Não é para decorar nada. Eu tenho o triângulo equilátero, todos os lados vale L, tá? Para qualquer que seja o valor do lado. Na hora que eu vou calcular a altura. Na hora que eu baixo a altura em relação a um dos lados, no caso, eu chamei esse lado de base. Na hora que eu baixei a altura tem que formar um ângulo reto, não é? Então, aí eu formei dois triângulos retângulos iguais. Eu vou usar um deles para aplicar Pitágoras para eu achar a altura em relação ao lado L, tá? O L vai servir para medida de qualquer lado. Estamos calculando fórmula, tá? Então, vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Ora, se esse lado mede L, a metade L sobre 2. Então, temos aqui esse triângulo retângulo aqui. Eu vou aplicar Pitágoras para achar a altura em relação ao lado. Então, vamos ver. Como é que a gente aplica Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual. Quem é a hipotenusa? L. L ao quadrado igual. Um cateto ao quadrado, que é H ao quadrado, mais o outro cateto, que é L sobre 2 ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer aqui? Elevar ao quadrado. Então, L ao quadrado repete, H ao quadrado repete, L ao quadrado, L ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. O que eu posso fazer agora, hein? Eliminar o denominador. Como é que eu elimino o númerozinho do denominador? Multiplicando todos os termos por ele. Multiplicar tudo por 4 para eliminar o denominador. Então, L ao quadrado vezes 4, 4L ao quadrado. H ao quadrado vezes 4, 4H ao quadrado. L ao quadrado sobre 4 vezes 4, 4L ao quadrado sobre 4. Por isso aqui vai cortar e eu vou eliminar o L, 4. Então, vai ficar 4L ao quadrado mais 4H ao quadrado mais L ao quadrado, porque cancelou. Atingi meu objetivo, tirei o denominador. E agora? Agora, todos os termos semelhantes vou passar para o mesmo lado, né, para reduzir. Então, esse L ao quadrado é semelhante ao L ao quadrado. Então, vou passar tudo para um lado só. Então, vai ficar 4L ao quadrado. Esse mais L ao quadrado, quando passa para o outro lado, inverte o sinal. Menos L ao quadrado, igual a quem já estava lá.
4h ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, 3L ao quadrado, tá vendo? Por isso que eu passo semelhantes para o mesmo lado. Semelhantes eu posso fazer a conta. 3L ao quadrado igual a 4H ao quadrado. Gente, não posso perder o meu objetivo. Meu objetivo é saber a altura, isolar o H. Se eu vou isolar o H, vou jogar o 4 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, tá aqui. Então, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Para isolar o H, só falta jogar o 2 para o outro lado, ou seja, colocar tudo isso aqui dentro de um radical de índice 2, quando não tem é 2. Então, olha só, isso aqui eu só inverti os lados, tá? Para visualizar melhor, porque se um é igual ao outro, o outro é igual a 1, tanto faz a ordem. Joguei o expoente em forma de índice, e agora, como é que a gente vai lembrar de radiciação? Vamos lá. Quem pode sai, quem não pode fica. Quem é que pode sair? Quem tem o expoente igual ao índice. Esse 2 vai cortar com o índice, o L vai sair da raiz. O 3 vai ficar preso, porque ele não tem expoente 2. O 4 é 2 elevado a 2, ou seja, a raiz de 4 é 2. Então, saiu da raiz também o denominador. Só ficou esse 3zinho na raiz. Olha lá, a altura de qualquer triângulo equilátero vai ser a medida do lado, sempre raiz de 3, sempre sobre 2. Isso aqui é uma fórmula da altura de um triângulo equilátero. Quer dizer, a gente aplicou Pitágoras, já achamos a fórmula para qualquer valor de L, que varia o valor do lado. Joga aqui, isso aqui vai estar sempre fixo o mesmo valor. Mas como eu quero calcular a fórmula da área do triângulo equilátero, eu já tenho a altura, vou jogar na fórmula da área. A área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, eu tenho o triângulo equilátero, eu vou calcular a área. Base vezes altura sobre 2. O triângulo equilátero, todos os lados medem L, portanto, a base mede L. Então, para calcular a área, aplicando a fórmula, base vezes altura, lá, peguei da formulinha, quem é a altura de qualquer triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, ó. Dividido por 2. Coloquei assim para visualizar melhor, tá? Fazer só essa continha de vezes, que L vezes L, gente, é L ao quadrado. Então, isso aqui é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Como é que a gente divide uma fração por um número? Multiplico o denominador por esse número. Então, eu tenho essa fração, quero dividir por 2. É só multiplicar o denominador por 2. 2 vezes 2, 4. Gente, isso aqui é a fórmula da área de qualquer triângulo equilátero. Você pega a medida do lado, eleva ao quadrado e depois multiplica por raiz de 3 e divide por 4. Se der, simplifica. Se não der, fica. Ai, professora, tá muito ruim. Longo. Exemplozinho, vocês vão ver que é facinho usando a fórmula. Olha só. Triângulo equilátero. Salva na memória, gente. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é a área. Para não ter que aplicar Pitágoras para achar a altura, pega a fórmula pronta. Então, você tá no concurso, caiu um triângulo equilátero de lado 4. Você quer a área, vamos lá. No lugar do L, coloca 4. Então, a área vai ser 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 sobre 4. Ah, professora, pode cortar? Ainda não. Ele está preso no quadrado. Está preso no 2 aqui. Então, ele leva ao quadrado primeiro, depois eu simplifico. 4 vezes 4, 16. 16 raiz de 3 sobre 4. Agora simplifica por 4. Por 4 dá 1, por 4 dá 4. 4 raiz de 3. Tá vendo como é rápido? Você não aplicou Pitágoras, nada. Só teve que decorar a fórmula. Então, vamos lá. Se o lado for 2, professora, no lugar do L, bota 2. Como é que é a área de um triângulo equilátero de lado 2? Vamos lá. 2, aplicando a fórmula, elevado a 2, raiz de 3 sobre 4. 2 elevado a 2, raiz de 3 sobre 4. 2 vezes 2, 4. Então, vai dar 4 raiz de 3 sobre 4, gente. Por 4 dá 1, por 4 dá 1. Resultado, raiz de 3. Simples, simples, simples para quem conseguir decorar essa fórmula. Outro exemplo. Se o lado for 1, no lugar do L coloca 1. Vamos lá, vamos lá.
1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 1 vezes 1 é 1. Não precisa colocar 1. Raiz de 3 sobre 4. Aqui não teve como simplificar. Só que o 1 na frente não adianta, porque não tem nada, é 1, né? Gente, só isso. Tchau, tchau.